Muito bem, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Meu nome é Thiago Abel, sou diretor do Núcleo Experimental de Butô e essa nossa palestra, vivência, oficina tem como título Dançarinos Macumbeiros, Macumbeiros Dançarinos, o que os encantados de Umbanda nos ensinam sobre dança. Essa oficina ela é parte de diversas ações que estão sendo fomentadas pelo primeiro edital de retomada cultural da cidade de São Paulo, realizado pela Secretaria de Cultura do município, e que leva o nome de Encanteria. Vou fazer minha audiodescrição, porque a gente tem também essa proposição de inclusão das audiodescrições e de libras ou legendas junto com o projeto. Então eu sou uma bicha branca, de bigode, de barba sempre para fazer. Eu separo o bigode da barba para ficar mais evidente. Minhas sobrancelhas são grossas, tem um risco que eu faço na sobrancelha direita, eu não, o barbeiro. Meu nariz é batatinha, meu cabelo é grosso, castanho escuro e ondulado. Hoje eu estou usando uma camisa de manga curta com botões azul marinho e a camisa é branca. Minha calça é de sarja vermelho escura, igual o meu tênis, meu sapatênis, que é também dessa mesma cor. E eu escolhi estar de branco e vermelho porque são as cores de meu pai, que é Xangô. E resolvi também não vir para falar, né, de butô e de macumbaria sem pelo menos algum adereço das minhas iabás, das minhas mães. Então eu estou com o anel de prata da minha bisavó Maria Medina, que foi mãe de santo. Estou com uma chavinha que era da minha avó Neuza e um anelzinho que a gente fez de um brinco dela. E de uma pequena pulseira também de prata, que é um escapulário com Nossa Senhora e com Jesus, que é da minha mãe. Então eu trouxe aqui minha mãe, minha avó, minha bisavó para estar de alguma maneira comigo. Com exceção da minha mãe, todas as outras estão mortas. E minha mãe está viva. Muito bem. Eu queria também, além disso, falar, né, que não só de mim e de quem eu trago comigo, num campo dessa referência bibliográfica em específico, e aí também quem vem com a gente numa discussão dessa não são só esses, mas que é muito importante que a gente lute todas as lutas. E uma das lutas que está começando a ser lutada é esse direito de ocuparmos espaços para além dos espaços que eram designados a esse saber. Então é muito relevante que a gente também olhe para diversos autores que estão aí movimentando essa discussão na atualidade e que eu não poderia deixar de citar e indicar as leituras. E aí eu vou começar pelo Fogo no Mato e o Flecha no Tempo, que são do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino. Esse livro acabou de sair no finzinho do ano passado, do Luiz Antônio Simas, chamado Umbandas, uma História do Brasil. Não poderia de chamar os pais Sidney Nogueira e Rodney William. O Sidney Nogueira com intolerância religiosa, o Rodney William com apropriação cultural, ambos dentro da coordenação, né, dos feminismos plurais, que foi realizado pela Djamila Ribeiro, e aí o livro dela, Lugar de Fala, também não poderia não estar conosco. Fiquei com vontade de trazer todo esse povo, mas também trouxe um espanhol para não ser uma bicha solitária aqui hoje, então eu trouxe Paco Vidarte, que eu acho que ele traz esse lugar da ética bicha e de que é algo muito importante da gente sempre colocar em cruzo. E o Kunichi Uno, em Hidikata Tatsumi, Pensar um Corpo Esgotado, que é um grande amigo do Hijikata, amigo dos últimos 3 anos de vida do Hijikata. Eu acho que esse é o ponto mais importante da vida desse filósofo para mim, que estudou Artaud, que estudou com Deleuze, mas que para a gente é muito caro, foram esses 3 últimos anos na vida do Hijikata, presenciados por esse amigo. Dito isso, também não tem como a gente dizer o quanto a gente está trazendo também todos esses encantados. Então hoje eu não trago só
eles na teoria, mas de como eles nos acompanham, em especial dentro da minha vivência. Eu sou nascido e criado dentro de terreiro de Umbanda, então peço essa licença a Exus, Pombagiras, crianças que são os erês, os marinheiros, os caboclos de pena, os caboclos boiadeiros, para que a gente possa dar continuidade e falar com licença a tudo isso. Também queria homenagear, dedicar essa minha fala de hoje à minha amiga Marcela Garcia Andriani dos Santos, porque essa é a minha primeira fala pública desde a morte dela. Era ela que conduzia o terreiro comigo. Ela faleceu no meio da pandemia, no auge da pandemia, julho de 2020, um dia depois do meu aniversário. E eu não poderia deixar de dedicar a ela isso que está tão firme em mim, está tão forte, é porque ela me nutriu muito e porque a gente foi muito feliz aqui em Terra e quem sabe o que nos espera. Dito isso, comecemos. Eu queria começar com uma citação desse livrinho verde aqui que eu mostrei para vocês, que é o Flecha no Tempo, do Simas e do Rufino, que eles vão falar. Eu vou começar a partir da definição de macumbeiro deles, tá? E eles trazem para a gente o seguinte: macumbeiro, definição de caráter brincante e político, que subverte sentidos preconceituosos atribuído de todos os lados ao termo, repudiado, e admite as impurezas, contradições e rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas. O macumbeiro reconhece a plenitude da beleza, da sofisticação e da alteridade entre as gentes. A expressão macumba vem muito provavelmente do quicongo cumba, que significa feiticeiro. O prefixo ma no quicongo forma o plural. Logo, cumba também designa os encantadores das palavras, os poetas. Dessa maneira, macumba seria então a terra dos poetas do feitiço, os encantadores de corpos e de palavras que podem fustigar e atazanar a razão intransigente e propor maneiras plurais de resistência pela radicalidade do encanto, em meio às doenças geradas pela retidão castradora do mundo como experiência singular de morte. Dito isso, fecha aspas, deles. Dito isso, as macumbas elas podem ser compreendidas enquanto esse complexo de saberes e de políticas afro-indígenas, desenvolvidas no encontro de povos cuja urgência era a mesma, sobreviver frente a um projeto colonial que visava o extermínio de tudo que não fora branco. Um extermínio não só físico a assassinar os corpos, mas também simbólico a apagar culturas e histórias. O termo macumba ele nos auxilia na compreensão de que o exercício deste conjunto de conhecimentos e práticas não ocorre estritamente nos cultos aos orixás encantados e ancestrais. E assim, a gente consegue romper com a visão reducionista de terreiro enquanto um espaço físico onde se executa o ritual religioso. Isso ocorre porque o macumbeiro não é somente o filho de santo, que é o praticante dos cultos, mas é também o capoeirista, o sambista, o jongueiro, o carnavalesco, o funkeiro. Uma vez que esses fazeres também são parte fundamental do exercício, da manutenção e da perpetuação destes modos de existência. O macumbeiro é aquele que dá o primeiro gole de bebida para o santo quando está no bar, é aquele que pede licença ao entrar e sair de um cemitério, é aquele que carrega uma medalhinha de São Jorge por dentro da camisa, é aquele que sabe aonde pegar o saquinho de Cosme e Damião no dia de São Cosme e Damião. E esses exemplos que eu dou hoje são só algumas das inúmeras estratégias que milhares de pessoas, arrancadas de seus lares e de suas famílias, encontraram para firmar o ponto, acender o candeeiro e não ter seus saberes mais dizimados. A noção de macumbeiro potencializa e amplia uma noção de terreiro-mundo, compreendendo que nosso posicionamento ético para com a existência está em tudo aquilo que fazemos e em nosso diário cotidiano, e não apenas no que é feito dentro dos ilês, dos barracões, das tendas.
é o macumbeiro que rasura a fronteira estanque entre o sagrado e o profano, que é uma herança judaico-cristã. O terreiro-mundo não é um local, o terreiro-mundo ele é uma epistemologia que coloca em exercício justamente o fato de que em todo canto do mundo, em todo pedaço de chão, é possível praticar fé e festa. E o corpo, ao gestar e parir criações, faz com que essas nasçam preenchidas das urgências de seu tempo e de sua terra. E aí a minha pergunta, uma das perguntas que eu quero fazer para vocês hoje é: o que acontece quando macumbeiros resolvem gerar uma experiência de dança a partir das inquietações de Tatsumi Hidikata? E aí eu vou disparar um pouco, mas o meu maior intuito é que a gente vá conversando e vá respondendo as perguntas. Então, não temam, levanta, me interrompe. Eu acho que é muito interessante isso para a gente ir conversando. Porque eu não queria começar do zero, sem saber de onde a gente está chegando, para onde a gente está vindo, mas que é muito mais interessante para mim e justamente ir através da fome de vocês e das perguntas de vocês, fazendo jogo e ginga com esse material e com essas inquietações, do que necessariamente a gente ficar só no que eu já pensei previamente, o que eu já vivi previamente, mas que é um pouquinho também da maneira que eu encontrei de organizar uma maneira de ofertar isso para vocês no dia de hoje. E por mais que eu não queira falar muito da dança Butô hoje, eu acho que não tem por que não falar também, mas deixando evidente que o que a gente vai fazer é da dança Butô hoje um trampolim para as inquietações que a gente pode trazer para qualquer campo da dança. Então, como um dançarino de Butô, como um pesquisador de dança Butô no Brasil, como um apaixonado por Tatsumi Hidikata, não tem como não colocar em cruzo também a questão dessa dança, mas como hoje a gente pode encarar a dança Butô como um trampolim para todas as nossas danças e andanças nos nossos diários cotidianos. E aí o que me interessa em específico da dança do Hidikata, que também me interessa em qualquer dança que eu vá vivenciar. Quando a gente pensa nele, a gente tem que pensar o seguinte: o Hidikata consolidou-se como artista ao fundamentar o Ankoku Butô, que a gente poderia traduzir como dança das trevas, ao fim dos anos 50, firmando seu trabalho como um dos mais importantes movimentos de contracultura japonesa. Em sua efervescente vida criativa como dançarino, coreógrafo, escritor, ele articulou os fundamentos artísticos e filosóficos buscando um caminho crítico e sensível para privilegiar processos de decomposição e eliminação dos automatismos que bloqueiam e condicionam o corpo. Ao considerar a dança Butô um projeto político-artístico, destaca-se o interesse de Hidikata em investigar a diluição dos corpos sociais em direção às potências da carne, através de processos criativos cujos temas motrizes alicerçavam-se na metamorfose e na subversão do corpo, objetivando trazer à tona uma existência constantemente soterrada pelas ordenações civilizatórias, pela biopolítica e por tudo aquilo a serviço de despotencializar e controlar a vida. Hidikata buscou destruir todas as fronteiras que determinavam os contornos das formas de vida social, razoável, moral ou sentimental. As inquietações de Hidikata transpassaram as décadas e permanecem relevantes à contemporaneidade. Permanecem relevantes a nós, latino-americanos, aqui e agora, porque a busca do combate aos biopoderes é assunto atual e intenso nos campos artístico e político, permeando discussões filosóficas, étnicas, linguísticas, de gênero, de condições físicas, de condições psíquicas e tantas outras. Diante dos colapsos econômicos, sociais e ambientais a qual estamos submetidos em níveis nacionais e planetários, é o momento de focar em um pertinente ponto do legado de Hidikata. Butô é uma técnica de dança, mas ao mesmo tempo extrapola esta definição, podendo ser trabalhada como um dispositivo micropolítico do corpo, a partir do exercício de repensar as singularidades dos seres e assim converte os estados de vulnerabilidade em potencial campo de resistência, transformação e combate. A partir das práticas criativas de cuidado de si, de microativismos, de artivismos, terrorismos poéticos, oficinas, laboratórios,
seja de dança, seja de performance, seja das artes, sejam da política, projetos que investigam o Ankoku Butô a partir de sua perspectiva política, ética e poética, são capazes de operar mudanças que contribuam para a conquista de melhores modos de existência. E aí eu fiquei com um buraco aqui para mim interessante de que eu não queria escolher e deixar assim modos de existência. Mas o que eu quero dizer com isso, né? E aí eu escrevi 4 coisas que eu gostaria de ver melhor em todos nós, que é melhores modos de existência, melhores condições de existência, melhores modos de vida e melhor qualidade de vida. Parece tudo muito próximo, mas acho que não está custando a gente reforçar o pedido. Esses 4 são coisas relacionadas à prática do Butô. Eu não digo só da prática do Butô, mas que me interessa muito de deixar aqui como pista no quesito do que a Pedra nos falou, que assim, já não é mais sobre fazer cena há muito tempo. Eu acho que o Hijikata já estava falando isso há muito tempo também, né? Então, para mim o que mais interessa é justamente isso, quando eu investigo a dança Butô aqui com a gente. Mas como me interessa todas as danças e andanças que já não estão só fazendo, como se a gente, sabe assim, eu acho que essa frase da Pedra diz tudo. Já não é mais só sobre fazer cena. É também sobre fazer uma cena, mas que essa cena, como esses fazeres, né, como esses fazeres poéticos, políticos, artísticos, contribuem, transformam, criam porvir. E aí, aproveitando disso, né, eu só queria deixar evidente isso de que assim, essa elaboração não é uma maneira muito intelectualizada de forçar a dança Butô se encontrar de alguma maneira com as macumbas, porque isso vem de um fato constrangedor e óbvio. Assim, acontece que eu sou eu. E que o Butô vai fazer encruzilhada com as macumbas porque eu sou eu. Ele faz sentido porque eu sou eu. Naquela frase da Clarice Lispector, né, de que simplesmente eu sou eu, você é você. É vasto, vai durar. Ali no finzinho, é a última frase o spoiler do Água Viva dela. E aí, nesse sentido, o que acontece quando macumbeiros nascidos e criados nas umbandas da Zona Norte de São Paulo se envolvem com as inquietações do ladino japonês? A gente acaba arriando o Butô na encruzilhada, mas hoje é isso que eu gostaria de trazer. Como não é só o Butô que é convidado hoje a ser arriado na encruzilhada, mas todas as danças. Como é possível a nossa dança, como é possível a gente se arriar na encruzilhada, né? Esse arriamento nesse sentido de uma oferta, de um sacrifício, de uma entrega, dessa polissemia que é essa palavra que é o arriar, né? E aí, se a gente vai se arriar na encruzilhada, do que a gente está falando quando a gente está falando de encruzilhada num trabalho como o de hoje? É na encruzilhada que os caminhos se abrem, é na encruzilhada que os caminhos se encontram, onde o um abre-se para o múltiplo, gerando mobilidades e trocas. A encruzilhada nos ensina que não há uma única forma de ser, anunciando as imprevisibilidades, os inacabamentos, as ambivalências, os interstícios e a complexidade da vida. Não é à toa que o dono da encruzilhada, Exu, é também o dono do mercado. É quem preside todas as trocas, intercâmbios, escambos, transações, negociações, interações e a circulação de bens e produtos. Firmando-se desse modo como senhor da reciprocidade, da sociabilidade e de todas as relações. Quem diz isso bem no início do livro é o professor Rodney William. Eu acho que é muito importante uma movimentação que a gente está vendo nesses saberes e fazeres, que é essa defesa de Exu nas pedagogias das encruzilhadas, que a gente tem esse título do livro do Rufino, mas que está presente, né, em inúmeros autores, artistas há muito tempo. E na importância que é a gente desdemonizar Exu num país tomado pelo neopentecostalismo. Então tem uma questão muito forte da gente
trazer essa defesa, de trazer essa força que está de que de fato sem Exu não se faz nada, que esse movimento é Exu, que todo esse trânsito é Exu, mas que também é importante a gente não parar só no início, que ele é o início de todas as coisas, o início e fim de todas as coisas, mas que quando a gente ouve isso, para mim também é impossível não pensar que sem Iansã também não se faz. Iansã, essa orixá dos ventos, e pensar que essas trocas elas também acontecem com esse princípio de movimentação de Exu, mas que essa movimentação só chega onde ela tem que chegar com Iansã. Então, como a gente também não fazer uma esquerdomania, uma exumania, uma pombomania, de que a gente realmente continue nessa luta de desvilanizar quem foi mais vilanizado, mas que a gente saiba que sem nenhum deles não se faz nada, é com todo mundo que a gente tem que trazer, tá? Mas começando pelo começo, que bobo eu não sou. Então, começamos com Exu, mas que a gente vai abrindo daqui a pouco para mais possibilidades. É ele que nos ampara nesse início, mas o que vem depois disso? Né? Como que é, quando a gente pensa na dança butô, onde estão essas mães que nos nutrem? Onde está o que nos nutre nesse momento? E aí é importante para mim dizer que isso não se trata de gerar uma pesquisa e uma criação subversiente a uma noção substantiva de cultura brasileira, ou de cultura japonesa, ou de cultura negra, ou de cultura indígena, ou de cultura mexicana, inserindo elementos típicos destes países, num verdadeiro movimento que pode cair num campo de uma apropriação cultural. Mas é de apresentar os ricos e complexos fluxos que se elaboram a partir das singularidades. Acontece que eu sou eu. E de cada subjetividade e do contexto em que vivemos, que é outro modo de dizer encruzilhada. Levar a dança para a encruza visa gerar estratégias, visa gerar ações que desloquem as nossas percepções em direção a outros modos de existência, para além da monológica monocultura de um projeto colonial europeu, judaico-cristão, racionalista, que nos foi imposto e ainda é imposto a todo instante. Também é um modo de firmar nossas existências, conscientizando-nos das ofertas e sacrifícios, os ebós, que teremos que fazer, para que, enfim, conseguimos nos restituir do axé, da força vital, que nos é roubada a todo instante também. Arriar o ebó na encruzilhada é um modo de evocar Exu e todos eles em suas éticas de reciprocidade para auxiliar nas nossas lutas. É um ato de potencialização da vida. É o que reintegra, transforma e movimenta. Aqueles que dançam no Brasil com olhos atentos às lutas micropolíticas acabam por descobrir poderosos ingredientes para temperar a farofa que será ofertada na encruza. Um fortíssimo ebó capaz de desbaratinar as necropolíticas aqui presentes desde 1500, desenvolvidas pelo projeto colonial e aprimoradas pelo neoliberalismo. A partir desses fazeres artísticos, políticos, pedagógicos, alicerçados nas macumbas, e aí é importante dizer que isso que a gente está chamando de dança, às vezes é só uma palavra muito bonita para o que a gente está fazendo na clínica, para o que a gente está fazendo na sala de aula, para o que a gente está fazendo dentro de um ônibus, para o que a gente está fazendo nas nossas intimidades. Mas é esses fazeres alicerçados nessa ética, nessa poética, nessa política das macumbas, que enfim será possível a restauração de memórias e a restituição do axé que é constantemente cafetinado pelo capitalismo. Numa alusão aí ao livro da Sueli Ronick, que eu não trouxe, mas que está por aí. O professor Sidney Nogueira anuncia: há uma episteme preta que pode nos levar à cura de uma sociedade que fracassou. Mas eu digo que diante de uma encruzilhada que é o Brasil, esses modelos de conhecimento negro-africanos se cruzam com as ontologias e epistemologias dos povos indígenas e também se cruzam com o catolicismo popular e também se cruzam com o paganismo ibérico e também se cruzam com, quando a gente para pensar no patuá, que é um elemento islâmico, resultando numa infinidade de manifestações de norte a sul do país.
Só para a gente citar algumas, né, a gente poderia falar do tambor de mina, da encantaria, que, né, é da onde a gente faz uma conexão com o nome do nosso projeto, Encanteria Maranhense, mas que a gente traz essa imagem do encante, né, do encanteria, no sentido dessa lógica de que o oposto da morte não é a vida, né, o oposto da vida não é a morte, mas o desencanto. E aí a gente entende, né, que na dança Butô já faz todo sentido para a gente, que morte e vida não se separam, mais próximo de um jogo com a vida, com um jogo com a morte seria o nascimento. Então a vida é esse fluxo ininterrupto de nascimentos e mortes, e que aí não deixa de existir um lugar de morte que é o desencanto, que é a operação das necropolíticas, que são essas mortes que muitas vezes acontecem em vida e que muitas vezes acontecem em vida também, que são esses corpos que estão sendo exterminados a todo instante, mas que não satisfeitos só de exterminar a vida biológica, continuam exterminando o que há de vida sígnica, né? Então, como essa busca desse projeto é um lugar de encantamento, que não está só necessariamente conectado a esse lugar da encantaria maranhense, mas a todos esses encantados, todas essas políticas poéticas e éticas que existem de encantamento das existências. E de que nós, enquanto artistas, cada um vindo de um lugar, vamos fazer de uma determinada maneira, e que cada uma dessas manifestações vão fazer de suas maneiras, evocando suas imagens, evocando os seus seres. E aí, só pra gente, né, às vezes fica curioso por um nome ou outro, perceber que, nossa, eu nunca havia parado para pensar nisso. Nós temos inúmeras, hoje a gente acaba se voltando um pouco mais para os encantados da Umbanda, por ser, né, um lugar onde eu me sinto com licença para falar, mas que a gente poderia falar sobre encantaria, o Xangô de Pernambuco, o Xangô alagoano, o Catimbó, o Calundu, a Jurema, o Omolocô, o Terecô, a Macumba carioca, de onde a gente realmente a Umbanda vai, né, que as coisas não surgem assim. A Macumba carioca, ela é diretamente um dos alicerces da Umbanda, do que a gente entende como Umbanda. O Batuque, o Jaré, a Cabula, o Candomblé de Caboclo e a Umbanda são alguns dos exemplos de uma infinidade de manifestações que surgem no encruzilhamento desses saberes sensíveis, de inúmeros povos que por aqui pisaram entre os séculos XVI e XX e que estão a pisar. E não podemos esquecer também das macumbas, sambadas, gingadas, funkeadas, carnavalizadas e dribladas na linha de fundo, como diria o professor Simas e o professor Rufino. Até aqui, alguém quer levantar alguma questão? Senão a gente vai entrar na Umbanda e nos encantados de Umbanda. E aí também deixar essa nossa palestra e a vivência de hoje, elas vão ter 3 ações. Elas se conectam, elas são independentes, mas se conectam caso vocês se interessem em continuar com a gente nos próximos meses, que é Hoje Comigo, o que os encantados de Umbanda nos ensinam sobre dança. Dia 2 de julho, no CRD, o Daniel Aleixo vai nos dar o que os yokais nos ensinam sobre dança. E em setembro, a confirmar a data e o local, a Ari Borghese vai nos dar o que as sereias não nos ensinam sobre pessoas trans. Então a gente faz essas 3 conexões entre encantados, né, desse Brasil, desses encantados no Japão e desses encantados transtemporais que aparecem em diversas culturas e em diversos tempos, que são as sereias. Para diminuir essa fala que já é demasiadamente extensa, mas que a gente vem com muita fome de mundo, eu vou passar pela questão da Umbanda a partir desse livro do Flecha no Tempo, pelas palavras do professor Simas e do professor Rufino, para que a gente possa ir direto para esse balaio dos encantados com a minha carne e as minhas palavras. Vocês vão comentar o seguinte, que eu acho muito direto ao ponto esse parágrafo, que é sempre um dilema quando a gente pensa em Umbanda. Estudiosos da história da Umbanda, ao destrinchar o mito de origem,
registram que ela resulta do amálgama entre os ritos de ancestralidade dos bantos, dos calundos, pagelanças, catimbós, elementos do cristianismo popular e o espiritismo. Há quem ache que representou a cristianização dos ritos africanos. Há quem ache que africanizou o cristianismo e se definiu como religião brasileira. As duas hipóteses não se excluem, elas moram na encruzilhada. A Umbanda, mais do que uma religião que inscreve os dilemas, conflitos e ambivalências das identidades no Brasil, emerge como contínuo de táticas, invenções e sabedorias de frestas encruzadas por presenças cosmopolitas que reivindicam o inacabamento do mundo, outras formas de sentir, fazer e pensar, para praticar as batalhas cotidianas. O complexo criado tem mais a ver com a emergência de práticas de cura e de guerrilha cotidiana das culturas subalternas do que qualquer outra coisa. Acho que esse pedaço é muito importante porque ele faz muita conexão com tudo que o Núcleo vem fazendo, que a gente vem fazendo juntos há muito tempo, que é pensar essas danças terrorismos, essas guerrilhas, esse terrorismo poético de quando a gente convida o Hakim Bey para estar junto ao Ijikata, e de que aí a gente vê por que eu estou juntando esses dois operadores micropolíticos, de certa maneira. Porque se a gente parar para pensar, o que nos é caro da manifestação artística do Ijikata, que é a dança Butô, é um operador micropolítico que é uma guerrilha cotidiana. E se a gente parar para pensar, o que a gente quer trazer sobre esses encantados de Umbanda e esse encantamento do mundo, é essa guerrilha cotidiana que vai encantando um mundo que toda uma ordenação civilizatória está desencantando a todo instante. Então, repetindo, esse complexo criado tem mais a ver com a emergência de práticas de cura e de guerrilha cotidiana das culturas subalternas do que qualquer outra coisa. Ou seja, estamos falando da abertura de um campo de batalhas nas múltiplas dimensões da vida, que nasce da necessidade de dar trato às demandas no sentido macumbístico, e a quiumbada que come na gamela da empresa colonial. Em outras palavras, firmamos o ponto. O que se chama Umbanda é também resposta ao terror, é proposição de uma política espiritual em sentido abrangente aos traumas produzidos. Desse ponto, fecha aspas, dos Simas e Rufinos, mas tem um outro ponto que nos levanta esses encantados, que eles vão dizer o seguinte, abre aspas. A Umbanda tem seu fundamento nos caboclos, as antinomias da civilidade, que são esses supraviventes, aqueles que dobram a morte via o encanto e contrariam o estatuto de humanidade dos homens brancos. As pretas e pretos velhos, os eguns da afrodiáspora, anciões e xamãs da África que cruzaram a Calunga Grande para restituir uma forma de batalha, cura, acolhimento e mandinga numa política contrária ao terror implantado pelo racismo, pela escravidão e pelo colonialismo. Também tem como sua base o povo da rua, esses praticantes dos espaços, das enunciações, esses corpos vibrantes que dão margem do novo mundo, da margem do novo mundo que expõe as contradições, as ambivalências e a rasura do pecado e dos regimes de verdade empregados por um sistema espiritualmente corrompido. Os retirantes, esses seres da terra, pessoas comuns, as crianças, os beberrões, os viajantes, os trabalhadores que cavalgam nas emanações das naturezas que estruturam a vida. Enfim, eis na amálgama um complexo de saberes, potências e possibilidades que se lançam como decoloniais antes mesmo desse termo existir. E aí hoje é uma infinidade, né? Quando a gente para pensar nessas tramas, são uma infinidade, a gente não consegue falar. Essa é justamente a beleza desse saber, ele se dá de uma maneira muito plural, onde não existe uma única verdade, mas inúmeras realidades e inúmeras verdades. Então, que a gente hoje só vai passar por 7 dos encantados, né? Não contemplando
uma infinidade de outros encantados que também baixam nos terreiros. Mas hoje, para dar corpo nessa nossa conversa, a gente passa pelos Exus, pelas pombagiras, pelas crianças, pelos pretos velhos, pelos caboclos de pena, pelos caboclos boiadeiros e pelos marinheiros. Mas que a gente poderia pensar também nos ciganos, nos malandros e nas malandras. Existem diversas linhas que vão se entrecruzando e que vão variando de acordo com o quanto a gente está ou na costa do Brasil ou adentrando em direção à mata. Até aqui, alguma questão? Nesse sentido, encantados e entidades, estamos falando da mesma coisa exatamente, ou a gente está querendo trazer outros elementos da ideia de encantados, para o que se conhece comumente como as entidades do terreiro? O que a gente conhece enquanto entidades nos terreiros é exatamente a mesma questão. Eu estou fugindo da palavra entidade, a grande questão, o grande ponto é que eu estou fugindo da palavra entidade, porque as entidades, a palavra entidade também pode ser usada para essas entidades governamentais. Mas que a gente pode pensar na palavra linha, né? Ou de que a gente realmente está falando da mesma coisa. Eu poderia pôr o que as entidades de Umbanda. Mas como a ideia de entidade, às vezes ela pode, dependendo do contexto, né, de quem a gente está chamando para a conversa, dentro de terreiro a palavra é entidade mesmo. E aí dentro desse jogo político, o que eu busquei fazer foi tirar a palavra que na Umbanda é muito mais conhecida para uma palavra que também faria corpo, mas que faz um desvio, mais do que eu precisar me delongar para explicar quais são as problemáticas de entender que a CET também é uma entidade, que o DETRAN também é uma entidade, que a ONU também é uma entidade, e que os caboclos são as nossas entidades, então e diferenciar essa ideia de ente. Eu acho que também não é desviado de um ponto que é muito importante, que é esse ente querido, né? De que o ente é esse ser. Então a ideia de ente me interessa muito. Nossos entes queridos, é onde a gente mais vê a ideia de subjetividade, enteidade, né, pluralidade, que é muito interessante, mas que essa palavra acabou sendo muito utilizada em contextos que a gente está combatendo, então vamos aproveitar o fluxo para encaixar encantado aqui. Mas que estamos fazendo essa brincadeira de macumbeiros mesmo, de poetas que vão jogando com o corpo das palavras. E aí é aquele ponto que eu falei que eu vou fazer do botão trampolim. Então eu faço do botão trampolim para a gente ir mais e vocês fazerem perguntas de e aí, como a gente faz para pôr esse jogo nas nossas danças, nos nossos fazeres? Não sou dançarino, mas sou macumbeiro. Então é até perigoso isso, porque se você é macumbeiro, você é dançarino, é pela dança. Eu acho que esse é um ponto também da gente entender que são dois operadores micropolíticos que acontecem nesse jogo de revolução, que ocorre por meio do movimento, que ocorre por meio da dança, da música, do canto, né? Que acontece por meio da poesia, que acontece por meio da arte, que acontece por meio de um encantamento que acontece fazendo jogo com estratégias que nos avizinham, que avizinham macumbeiros de artistas nesse ponto. Você me fez pensar uma coisa agora, que o Nego Bispo, ele fala que os seres humanos são a única, enfim, os únicos seres que pagam para ver outras pessoas dançarem como se o espectador não dançasse. E que os passarinhos, por exemplo, cantam. Todos os passarinhos cantam. Não existe uma coisa, eu não canto, vou lá ver o Vinícius cantar. Então tem essa lógica, como se, eu não danço, eu não canto, eu não faço, enfim, qualquer coisa assim. Aí eu pago para alguém, tem essa coisa que foi colocada. Me fez pensar nisso. Eu sou dançarino, eu sou só aquilo, enfim. Porque o que é ser dançarino? E quais são, acho que mais de quais são as danças, de quem são as danças que criaram esse pensamento excludente do corpo de um, né?
É justamente porque quando a gente pensa numa roda de capoeira, numa roda de samba, mesmo que você, dentro dessa lógica que não faz sentido dentro das epistemologias que a gente, mas que a gente vai para assistir, meu corpo está dançando. A partir do momento que você está do lado de uma bateria de escola de samba, você não está parado. Mesmo que você não esteja fazendo o mesmo movimento que o mestre-sala e a porta-bandeira, mesmo que quando você esteja dentro de um xirê, que você não é filho daquela casa, mas aqueles ogãs estão tocando e aquele movimento está acontecendo, você está dançando. O que a gente está chamando de, que nos interessa no trabalho do Hijikata, que é esse suposto público como um coparticipante ativo, é uma testemunha, é um público, Eu ia usar até esse exemplo, exatamente desse exemplo da capoeira. Porque mesmo você, a princípio, você estando participando ali da roda, em muitos momentos você se considera externo, né? Você fala, não, só estou aqui olhando. Mas você faz parte da coisa principal, né? Que é o círculo, aquilo tudo faz parte, né? Mesmo a pessoa que está ali só batendo palma, respondendo ao cântico, à ladainha, que ele pode às vezes até achar, não, eu só estou externo aqui, mas na verdade ele também faz parte de todo o coletivo, né? Toda essa... Na hora que você falou, pensei exatamente isso. Eu penso muito também no próprio futebol, né? Que o Luiz Antônio Simas... Como a torcida faz parte daquilo. Uma torcida é capaz de fazer um time ganhar. E mesmo que as posições sejam muito claras, entendeu? O que a mãe de santo faz, é uma questão. O que os ogãs fazem é uma questão. A pessoa que está tocando birimbau numa roda de capoeira, se todo mundo acha que tem que fazer, todo mundo faz todas as mesmas ações, o jogo também não acontece. Há posições, mas como essas posições integram, não separam mais entre os corpos que podem dançar e os corpos que não podem dançar, né? Como é chamar para esse momento de realmente essa tentativa de nós ocupando esse espaço hoje, de fazer de uma arquibancada um espaço de círculo, como a gente vai encontrando maneiras de possibilitar isso. Dito isso, vamos começar pelo Exu, né? Que a gente tem um grande ponto que às vezes ele é, para quem não é, né, quem não tem essa vivência, às vezes realmente é comum confundir que nós estamos falando tanto de um orixá, que chama Exu, que é o Senhor dos Caminhos, que é o Senhor da vida, o Senhor do movimento, primeiro a comer, esse princípio dinâmico de movimento. E nós temos a entidade de Umbanda, Exu, que são esses barões da noite, os beberrões, esses senhores guardiões, que têm determinadas, né, poéticas, e que eu acho que é mais interessante a palavra poética do que função. Por mais que a gente também consegue sempre fazer que essa função se encruze e vire um desejo, né? Aquela função que eu cumpro porque eu estou com desejo de fazer aquilo, não porque eu sou obrigado a fazer aquilo. Que é importante demais quando a gente entra nos encantados dos Exus e das Pombagiras, de tirar uma certa corrente kardecista, de como se fossem espíritos que estivessem pagando uma pena pelos pecados que fizeram em vida. E não está com nada mais essa história. Deixa para lá. É um assunto que eu trago um pouco, que está em andamento, minha tese de doutorado, que discute a respeito de tudo isso. Mas desse perigo, dessas correntes kardecistas e de como elas atualizaram no Brasil, justamente uma movimentação de eugenia, porque se a gente para pensar ali no Kardec, ele tá juntando eugenia com evolucionismo, darwinismo, e a gente sabe muito bem para onde a Europa foi quando juntou essas questões. Então a gente tem essa corrente muito eugenista num kardecismo, e isso, mais do que discutir questões de fé, é para a gente sempre estar atento como os sistemas de dominação se atualizam e se disfarçam de discursos muito nobres, né? De verdade, de boas intenções, né? Já sabemos o que acontece. Mas eu tenho que falar do Butô para a gente ter um trampolim, senão o Exu não pula hoje. O Butô é aqui estudado como uma concepção com habilidade cognitiva que disponibiliza o corpo a testar diferentes estados de percepção.
Quem diz isso é minha orientadora, Christine Greiner, em seu livro Butô, Pensamento em Evolução. E aí, juntos hoje, investigamos, né, como o Butô pode ser um modo de perceber e mapear estados de ser vivo. Uma elaboração da consciência, entendida como uma rede de informações, tecida e organizada por essa instância inseparável que é a natureza-cultura. Como é importante, junto numa discussão dessa, a gente já não trabalhar com alguns dualismos que só fazem sentido para um saber europeu. Então, como a gente não entende mais natureza de um lado, cultura de outro, como natureza e cultura aqui é instâncias de uma única força. Tá? E aí eu pergunto, né, o que seriam essas redes e teias que se dão a partir das relações, se não encruzilhadas? E aí a encruzilhada, mais do que a morada de Exu, é o signo que evoca seu princípio de movimento e alteridade, anunciando que o fluxo das forças só ocorre a partir dos encontros. E aí a gente chega no que importa, que é o corpo como primeira encruzilhada. Ele é celebrado não só pelo orixá Exu, mas pelos encantados que também são denominados assim. Os barões da noite, os boêmios, o povo da rua, os malandros. Esses seres, ao lado das pombagiras, são a face mais humana de todo o saber fazer macumbístico. São os desregrados e que ambivalentes são os fiscais. Exu, ao mesmo tempo, né, os Exus e as pombagiras, ao mesmo tempo, são a desmesura, a quebra de todas as regras e justamente aqueles que fiscalizam, porque é importante zelar pela ética e cobrar aqueles que de modo irresponsável prejudicam o caminho do outro em benefício de si. Então, como ser ao mesmo tempo aquele que quebra a regra e que cuida de todos ao mesmo tempo? Será que eram pelas leis? Será que eram pelas regras? Quais são os princípios e as brechas que a gente vai encontrando para ser ambivalentemente a desmesura e a fiscalização? São a transgressão dos tabus e das morais. E aí eu não posso deixar de dizer que nos primeiros anos do Ankoku Butô, o Hijikata justamente apostou naquilo que os Exus apostam o tempo todo, que é na sexualidade, na violência, como chaves de acesso às dimensões socialmente reprimidas do inconsciente individual, imergindo o dançarino em sua escuridão, explicitando o inerente conflito entre seus desejos profundos. Quem diz isso é o Éden Pereta, nosso professor da Federal de Ouro Preto, que escreveu um dos melhores livros que a gente tem sobre Butô, que é o Soldado Nu, Raízes da Dança Butô. E é engraçado que o Hijikata ele faz isso evocando Exus terríveis, né? Que são o Marquês de Sade, o Conde de Lautrémont, Antonin Artaud, o Nietzsche, o Marcuse e o Bataille. Exu é a carne. É essa carne que é tão negada, que é tão estigmatizada, que é posta de lado, que é sempre despotencializada. Por que é importante despotencializar a carne? Porque despotencializando a carne não há o riso, que é outra imagem muito forte dos Exus e das pombagiras. Os corpos alegres são indomáveis. É isso que eles estão nos anunciando o tempo todo. Corpos alegres não nos permitiriam viver o que vivemos num cenário brasileiro, num cenário latino-americano. Como toda a educação desse país é construída para despotencializar a alegria, essa potencialização dos corpos. E por falar nisso, a gente não pode aproveitar o engate para falar das pombagiras, que são quem possibilita a libertação dos corpos e dos desejos. Evocam não só a força das mulheres que se rebelaram contra a dominação moral, mas de todos os corpos que, por não corresponderem com o gênero que lhes foram designados no nascimento, ou com as sexualidades que os nossos pais imaginaram para a gente em nossos nascimentos, foram vigiados e punidos com maior intensidade quando resolveram vivenciar seus sonhos, seus apetites, seus desejos, seus tesões, seus anseios. É curioso a gente aproveitar disso que para o Hijikata a pombagira chega por um contraventor homossexual nascido na França, de nome Jean Genet, que é o escritor favorito dele.
Me parece que o Genê foi parte fundamental para a conexão que Hijikata faz entre a dança, a homossexualidade, o crime, os festivais e os rituais, para discutir acerca daquilo que ele nomeou como ações despropositadas do corpo, o prazer. Um prazer que não está a serviço do capitalismo. Hijikata questionou como a potencialização dos corpos, a alegria, é vista como inimiga e tabu de uma sociedade producente pautada na alienação. A partir dessa perspectiva muito pombagirística, é possível compreender que para Hijikata, não há, e eu acho que se a gente pensar para além disso, para todos nós aqui, não há dança que não seja um crime. Não há dança que não seja um crime para essa sociedade. Nem liberdade sexual que não vai ser vista como maléfica aos olhos daqueles que atualizam os sistemas de dominação. As trevas das suas danças, seja a dança de Hijikata inspirada em Genê ou a dança dessas pombagiras que acontecem noite afora, não são um elogio superficial e juvenil ao crime, à brutalidade, à perversidade, mas o interesse em observar os poderes e as instituições que investiram de ponta a ponta na vida e no corpo. Isso é o Uno que fala, Kunichi Uno que fala. E dessa maneira, encontrar um modo de friccionar essas instituições até a diluição, e de friccionar pelo riso, e de friccionar pela gargalhada essas instituições que estão aí o tempo todo a nos dominar. E, ao mesmo tempo, eu chamei o Paco, não sei se é por um ponto muito particular, eu acho que pode fazer corpo com mais gente, mas eu vou pedir uma licença para engatar de uma maneira e a gente entrar nos erês, porque eu tenho muitíssimo carinho. Pensando, tem alguns pontos que dos clichês que existem em todas as nossas existências e que a gente vai mais do que negando ou definindo outras regras e aí os outros não têm regra, mas a gente põe as regras. Mas tem um lugar que eu observo de muitos amigos gays que se interessam muito de ir nos terreiros só para falar com as pombagiras. Ontem mesmo eu fui num terreiro e o terreiro estava abarrotado porque era esquerda. E a gente vai na gira de Preto Velho e não tem ninguém. A gente vai na gira de Herê, não tem ninguém. É muito interessante esse lugar de que o Exu e a Pombagira, ele nos traz esse lugar da gente abraçar nossa humanidade. Mas que é justamente, tem muitas outras lições, é isso que eu digo que a gente tem muitas outras lições que esses encantados nos trazem. E uma das lições mais importantes, que são que os caboclos de pena vão nos trazer, é que não é importante, que ao mesmo tempo que Exu e Pombagira estão nos ensinando a abraçar nossa humanidade, os caboclos estão falando assim, é importante também desaprender a ser só humano. Porque se eu não desaprender a ser só humano, eu não vou conseguir escutar o que a cobra coral tem para me ensinar. O que a folha da Guiné tem para me ensinar. E aí, pensando nisso, que seria muito fácil para mim já engatar os caboclos de pena para essa discussão, mas que eu quero fazer questão de trazer as crianças, é por esse ponto de pensar o que o Paco Vidarte vai dizer, para aí já dar pistas, que é no sentido de... Será que eu, enquanto um sujeito gay, sou só eu e meu puto cu? Que é o que o Paco Vidarte fala numa ética bicha. Que às vezes numa ética de todas as sexualidades que a gente tem que trazer, a gente não é só isso, a gente não é só essa opera, tem muitas outras lutas que uma eticidade, né, que a minha ética, eu tenho que operar no mundo para conseguir ser quem eu sou num campo que não é só o que eu faço com o meu puto cu. E aí eu fiquei pensando muito nisso, no sentido do que as bichas têm para aprender com os caboclos, o que elas têm para aprender com os pretos velhos. Ou até mais importante nisso, eu estava conversando com um amigo que foi ontem, que tem esse lugar de, mas eu me sinto confortável de ir, porque eu acredito que dentro de uma gira de Pombagira, as chances de eu sofrer homofobia são menores. Falei, isso é muito legítimo. Mas aonde a gente está indo às vezes também pode estar replicando performatividades de gênero binaríssimas que também não fazem mais sentido.
E quem, para o Kazuo, quebra essa lógica binária é a criança. Porque a criança brinca. A criança não se pergunta quem ela é. Ela brinca. Ela é ora homem, ora mulher, mas ora ela é jacaré, ora ela é golfinho, ora ela é uma pedra. E aí o que me interessa nisso é pensar nesse desaprender a ser adulto. Se os caboclos nos ensinam a desaprender a ser humano, eu acredito que as crianças, os erês, nos ensinam a desaprender a ser adultos. E dentro da dança Butô faz muito sentido, porque o devir soberano, né, a criança é o devir por excelência, mas dentro da investigação do Hijikata, romando está permeando o tempo todo, mas que a gente começa a visualizar cada vez mais no decorrer do projeto, a gente não tem mais que aprender nada, porque foi a maneira como a gente aprendeu que nos fez não ser porosos aos devires, que nos faz não ter escutas aos saberes que estão sendo encantados a todo tempo em todos os cantos. Então, como é importante esse lugar de mais do que aprender, é um desaprender, que está, né, que o Rufino traz na pedagogia da encruzilhada, mas que é uma pedagogia de desaprender mais do que aprender, e que faz sentido dentro dessas vias negativas da arte, no sentido de ir diluindo mais do que construindo técnica, do que é também, mas como é um lugar de voltar a ter um corpo poroso. Não é que a gente tem que ir buscar algo que nunca se chegou, mas era o que a gente era por excelência, de fato, e que foi deixando de ser. E aí eu me pergunto como talvez, né, e aí um adendo muito específico, de como talvez realmente essas, né, as bichas, as sapas e as trans tenham muito mais a aprender com as crianças do que com as pombagiras. E nada desse complexo de Peter Pan que tenta colocar esse lugar como uma patologização. A gente nunca quer crescer, né? A gente nunca quer crescer, isso é um problema. Mas a gente realmente não quer crescer como o adulto que nos foi enfiado como goela abaixo, que não tem direito a brincar, não tem direito ao jogo, não tem direito à alegria. Esse adulto a gente realmente não precisa aprender a ser. E como é o queer e a criança mesmo que se aproximam, porque a gente realmente brinca com os nossos corpos a partir do momento que a sexualidade não é um lugar ligado à produtibilidade, né, à produção, reprodução. Mas é só porque é gostoso, é um uso desproposital, não faz sentido dentro dessa lógica. Então, como desaprender a ser adulto, compreendendo que essa imagem da criança é uma insurreição permanente, né? As crianças, quando a gente vai para uma gira de erê, ela é muito mais a desmesura e o desregramento do que qualquer gira de Exu. Dito isso, eu queria ir para os pretos velhos. E aí, é o seguinte, em grande parte dos terreiros são os pretas e pretos velhos que assumem a função de zelar pela saúde de todos a partir de ações curativas como receitas de remédios, banhos com folhas, passes, danças, brincadeiras e baforadas de cachimbo. Para quem não conhece, todas as entidades, né, podem dar um passe, podem fazer isso, mas a gente tem essa força da cura muito presente nas ações dos pretos velhos. São eles que cuidam do equilíbrio entre o humano e a natureza, o vivo e o morto, o sagrado e o profano, compreendendo que entre esses aspectos não existe dicotomia, mas interação. Esse é um ponto dos Simas no Umbandas. As possíveis pontes com a dança Butô não são evidentes, apesar de Hijikata ter se debruçado extensivamente sobre o tema da doença. A imagem da metamorfose foi imprescindível para a investigação de Hijikata, que privilegiava processos de decomposição e eliminação dos automatismos que bloqueiam e condicionam o corpo. E, como recorda o Eduardo Viveiros de Castro, toda doença é metamorfose. Ao Hijikata forçar seus alunos e públicos a encarar os tabus de seu tempo,
Não tem como hoje a gente não falar sobre os novos ideais de saúde e as fobias das doenças que começam a existir a partir da segunda metade do século XX. Nossa medicina foca muito mais num desespero de rejuvenescimento do que necessariamente só a cura de doenças. Essa fobia que a gente tem às doenças aflige diretamente os enfermos e moribundos. Não morremos mais de maneira coletiva. A partir do momento que estamos morrendo, somos trancados numa UTI para viver isso de uma maneira muito isolada, né? Esse tema não ficou de fora. O Hijikata encontrou um caminho através da doença e do esgotamento para insurgir contra essa eugenia oriunda do século XVIII até o XIX, que se inflama na Segunda Guerra Mundial e que está sendo aprimorada agora. Isso é um aprimoramento. O discurso de Hijikata evidenciava a possibilidade de criar uma saúde que tira proveito da própria debilidade. A proposição que se aproxima desse conceito, indo um pouquinho longe hoje, é de grande saúde, que foi apresentado pelo Nietzsche. E que, em oposição de toda a noção de conforto e bem-estar relativos à conservação de si mesmo, passa a avaliar positivamente a própria doença, uma vez que esta poderia se tornar um estímulo para conquistar a capacidade de encontrar seus próprios remédios. Criar para si uma grande saúde, que é o que os pretos velhos estão nos ensinando a todo instante, essa é a ponta, é assegurar que a nossa carne trabalhe silenciosamente em direção à vida, se despistando e desviando-se do falso socorro oferecido pela máquina biopolítica. Este sentido de saúde, consciente dos riscos constantes a qual estamos sujeitados, associado a seres que não temem avançar na exploração de suas próprias subjetividades, compreendendo que somente os corpos que vão se colocar sempre à prova vão se tornar resistentes e capazes de se encarregar da própria cura. O que eu quero dizer com isso é esse lugar de que tem muitos lugares que não é necessariamente uma cura que vai surgir, mas a elaboração de anticorpos, que é um jogo também que o Éden Pereta faz, que eu gosto muito, que é o nome do coletivo dele, de como a gente só cria anticorpo quando a gente está em relação com aquilo. E de que esse lugar de asepsia do mundo, de distanciamento do mundo, que não nos coloca em jogo com medo da morte, com medo da doença, com medo do contágio, não coloca em jogo justamente a ambivalência que é esse trânsito, que está muito presente nos pretos velhos, mas que eu vejo muito na figura, que a gente não consegue entrar no encontro desse tamanho, na figura de Chapanã, que é o senhor da varíola, que é o Baluaê, né, que é o Mulu, né, que é ao mesmo tempo o senhor das pestes e o senhor da cura, é ao mesmo tempo. E de como esse trânsito cria movimento, né, cria saber também. Você me fez pensar no Arthur também, no teatro e a peça. Essa potência de um teatro que vai pela doença, pela morte, mas vivido no corpo. A gente vê uma peste e aí usar e sacar ela como uma coisa. O que se faz? O Arthur foi um corpo em dor, maior parte do tempo da sua vida, né? Não havia a possibilidade de cura ou de sumir com a dor, mas como encarar essa dor, como essa dor gera... E não é uma romantização do sofrimento, porque essa que é a grande diferença da gente distinguir a dor e o sofrimento. Não é que a partir de agora a gente vai romantizar diversas injustiças sociais que estão afligindo a nossa carne o tempo todo. É preciso lutar, é preciso encontrar tecnologias para lidar. Mas há lugares intransponíveis nessa nossa carne. Há lugares que ainda não chegamos, que seremos os ebós arriados na encruzilhada, para que talvez aqueles que virão depois de nós tenham algum outro modo de existência. Mas o que a gente percebe ao olhar para toda a história e que a gente vê justamente nessa imagem de Omulu é que a dor sempre está presente, que elas vão se transformando. E aí como a gente encontra uma maneira de uma resignação e de uma inquietação ao mesmo tempo, de ir buscando, mas de que isso não nos... É muito difícil, é muito na particularidade de cada existência.
mas o Artaud é um excelente exemplo no sentido de como esse corpo diante um lugar calamitoso continuou criando. Da mesma maneira de quando o professor Sidney, ele fala uma coisa que é o Preto Velho, ele é uma máquina do tempo. Porque ele nos traz a possibilidade desse complexo de Sané, entendendo os encantados como esse saber fazer, né? Essa operação não necessariamente metafísica, transcendental, mas essa materialidade sígnica que ela vai se dando aqui, ela vai se atualizando nos corpos, né? Que é uma maneira da gente compreender tudo isso que a gente está trazendo, de uma maneira que não necessariamente estamos conversando só com aqueles que acreditam num campo transcendental, né? De um espiritual transcendental, mas de uma política, ética e poética que se dá aqui nas nossas carnes e que está se atualizando, de como os pretos velhos eles são uma máquina do tempo, de um corpo em dor que é desses negros evidenciando o que foi, e não deixando a gente esquecer, o que foi a história desse país. E de como, apesar de todo esse extermínio, encontrou-se estratégia para que esses saberes continuassem vivos. Esses saberes estão aqui, estamos dialogando entre eles, estamos lutando por eles, estamos buscando ocupar espaços, estamos encontrando uma maneira de perpetuá-los, mas eles chegaram, tentaram de tudo, mas eles não conseguiram. Parece também que essa evocação da peste que o Victor chegou a citar, como a Artaud trabalha, mas pensar ela não como instrumento, mas como um processo de quebrar o que a gente entende como essas entidades que a gente quer se distanciar. Porque se a gente quer fazer uma cisão entre aquele que paga para assistir a pessoa cantar e aquele que canta, a peste parece vir não só no trabalho do ator, mas no trabalho do teatro, no trabalho de quem dança, como a peste aqui. Vai me afetar como corpo particularmente social individualizado, mas que é preciso que isso aconteça para que a gente crie esses anticorpos e que outra coisa seja destruída. Né? Se a gente está inserido nessa construção social, é inevitável que quando vier a peste, a gente também vai sentir ela por um viés negativo, e que o Molu sendo a peste, sendo a cura também, quem sabe essa cura também não é uma outra configuração de peste, porque existe a peste calamitosa, né? A peste da inércia, a peste da morte no sentido mais perverso e maléfico que existe, e existe a peste do anticorpo. Tem a peste que vai destruir algum ou invasor, ou que vai destruir aquele antigo corpo que nós tínhamos. Então, talvez pensar que a cura também possa ser uma outra configuração de peste. Exato. A gente está pensando peste em Artaud, peste em Ticata, ou peste dentro de uma encanteria, né? Nós estamos pensando em uma espécie de doença curativa. Sim. Também, né? Que quebra essas entidades, até que a gente também reconheça que não existe essa diferenciação de quem dança e quem é dançado, quem dança e quem não dança, porque isso realmente não existe numa imanência, né? Os corpos dançam e são capazes de fazer as coisas na sua particularidade. É justamente para a gente mudar a noção de... Porque a nossa noção de cura farmacológica, ela é anulação, né, vencer a doença. Em muitos momentos, na verdade, esse jogo, ele é um diálogo. Você vai dialogar com a peste vai estar em você para sempre. Tem lugares que não é um lugar... Porque o que acontece nisso que você está falando é porque por muito tempo as metáforas do sistema imunológico foram as metáforas da guerra. Quando a gente aprende sobre os glóbulos brancos, são os soldadinhos que combatem sempre o fora. E aí, de repente, surge, né, a ciência começa a avançar e se descobre o câncer e as doenças autoimunes. Então, não é só o fora que é o inimigo, o contágio. E aí você começa a descobrir que que essa metáfora da guerra não dá conta, que essas noções de cura, que a noção de cura e doença não dá conta do que é realmente uma noção de saúde, que é isso que o Daniel traz, de que muitas vezes a noção de saúde é um diálogo que você vai ter com a doença, com a peste, que é um devir. Um dos maiores, os devires, né, a criança como um devir soberano, assim, porque ela é tomada pelo devir, ela é a imagem do devir, mas a gente tem, né, a própria morte, a doença e a paixão.
Porque não é que eu vou ser... às vezes a gente traduz o devir como um vir a ser, né? E o devir é muito mais um ser tomado por. Que a linguagem sequer dá conta. Não sei, qualquer pessoa que teve uma experiência de ser arrebatado por uma doença, ser tomado por uma doença e não saber que doença era essa, e cair de cama, e você até dar linguagem para o que você tem, qual é a sua, e encontrando maneiras de dar campo, o que você acontece é uma desterritorialização absoluta. É isso que a peste realiza mesmo, é um processo de desterritorialização. E que a ideia é que, ok, como a gente faz disso, e é essa a melhor sacada para a gente entender o sistema imunológico, que é, ele opera a cognição. Ele tem um sistema genial, assim, ele aprende. Ele aprende, é uma camada realmente do organismo que muito mais porosa ao espaço que a gente imagina e que aprende. A vacina não é nada mais, nada menos do que o sistema imunológico aprendendo. Ele para, ele estuda, oh, que interessante, é isso daqui que eu tenho que me transformar. E ele se transforma. Mas é difícil para a gente mudar essa ideia de cura, né? A gente quer como vencer e também como não cair imediatamente num lugar de resignação. Ah, então é isso. Era o que era para ser. Não é. É um jogo importante, ainda mais diante uma pandemia que estamos vivendo. Estamos diante a peste. Sempre estivemos. Tem hora que tem hora que Cu se levanta com mais força do que a gente espera. É curioso porque essas analogias de guerra, né, vêm de uma época onde dizia-se que não existe poesia depois de Auschwitz. E, curiosamente, a gente vê poesia surgindo a partir da calamidade, e aí a gente para e começa a pensar o que a gente está chamando de calamidade, e como, na verdade, os sistemas de coerção de poder e autoritários não são os da peste, mas são daquilo que a gente considera a cura dentro desses próprios sistemas autoritários de coerção, porque a cura é a harmonia. Num sistema autoritário, precisa haver harmonia, precisa haver saúde. E o que a gente está chamando de saúde? Corpos adequados para que sirvam a determinado sistema, a determinado projeto produtivo. Num lugar socialmente diverso, o que a gente tem como harmonia não existe. Porque precisa haver atrito, fricção, anticorpo. Não há anticorpos dentro de um sistema pós-Auschwitz ou próprio Auschwitz, né? Então, quando não existe poesia depois de Auschwitz, é porque não existe poesia depois desse tipo de sistema, não existe poesia depois desse tipo de cura. E aí esse pessoal todo dentro de todas as áreas do conhecimento, não só artistas, né, mas dentro da área do pensamento antropológico, sociológico, curiosamente vem falando cada vez mais sobre isso que a gente considera talvez calamitoso, contraproducente, que é sobre contraproducência mesmo, mas sobre contraproducência em relação a quê? Em relação a não haver mais presidente, a não conseguir mais, algo assim. A J. Mombassa, ela fala, né, justamente a partir do livro O que Restou, né, que resta de Auschwitz, ela fala que não, e também em relação a Mbembe vai trazer também algumas questões a respeito disso, mas a J. fala que isso que isso não começa nem termina em Auschwitz, mas que isso está na plantation, no sentido de que isso está na plantation. De que o que a gente está, né, até mesmo durante essa semana, por causa daquele caso horroroso que aconteceu essa semana, de fazer daquela viatura uma câmara de gás, nesse lugar de que não é, né, de maneira alguma que a gente tem que lutar todas as lutas e trazer todas, né, apontar e trazer criticidade para todos os eventos, mas de como a gente traz, porque a operação é sempre construída fazendo alusões ao Holocausto Judeu, quando a gente tem a plantation, né? E aí o que acontece quando a gente pensa toda essa escravidão que ocorre nas Américas e que aí junto com essa questão de que como poderia haver poesia
é depois de Auschwitz, quando a gente pensa dentro de uma lógica daquele determinado contexto europeu. E aí, quando a gente olha Brasil, o que vai se dizer é que a população negra não teria sobrevivido sem o candomblé. E de que é justamente, é curioso que é justamente o oposto, de que assim, é justamente diante o horror e a barbárie que aí sim que a gente vai fazer poesia, porque eu vou encontrar uma maneira desse canto me segurar aqui. Porque já não era mais sobre vencer, né? Palmares não era sobre vencer, mas era para tentar levar o candeeiro um pouco mais à frente para aquele que vai vir depois de mim. Que é muito duro, é muito duro isso, mas é esse lugar de que assim, como todas as lutas que a gente lutou nesse país, não foram sobre vencer, mas foram sobre a gente encontrar uma maneira de encontrar mais uma vez um caminho de sobrevivência. E também que cansa da gente só sobreviver, mas que a gente vê movimentações, essas movimentações estão acontecendo. Como também essas operações, esses sistemas continuam se aprimorando. Então é curioso no sentido de que quais são... E eu acho que as duas perguntas fazem muito sentido, assim, de que gente que vivenciou uma experiência como essa e que sequer não fez mais sentido uma elaboração daquilo que aquelas pessoas entendiam enquanto arte. Enquanto outras vão viver um processo de barbárie profunda e vão falar, só o que nos resta agora nesse momento... É claro que quando a gente está falando, né, e a gente está encarando justamente esse lugar, a gente também está falando de um campo de fé, né? De que eu estou lançando nesse lugar que é música, é canto, é corpo, é dança, mas que também está imbuído de sentidos que te amparam numa fé que te sustenta, de que eu vou sobreviver até às 7 horas da noite, porque às 7 horas da noite eu preciso abraçar Yansan, eu preciso. Ou preciso cantar para ela, sabe? Assim, então tem esse ponto. Dito isso, vamos, né, retomando, acho que eu fiquei muito feliz que se abriu nos Pretos Velhos, porque né, que bom que a gira de Preto Velho estava movimentada hoje, né? Porque tem um lugar também kardecista que não me agrada, que é esse lugar deles serem esses senhorinhos e senhorinhas muito resignados e de exemplo de humildade, que é uma leitura dos brancos para construir algo que não é justamente essa máquina do tempo de ter justamente na base dessa religião um apontamento e um incômodo sim, entendeu? De sempre lembrarmos dentro de um ato religioso, entendeu? O que os meus ancestrais fizeram para os seus ancestrais. E da gente viver diante esse incômodo. E de eu saber que eu encontro alento e que eu fui criado, entendeu? Num lugar que buscou eliminar de toda maneira isso. Então, como viver diante desse desassossego? Sabe assim, é viver esse mal-estar. Mas como a gente vai viver isso juntos? Como a gente vai viver isso aqui e agora juntos? E não inventando narrativas brancas de humildade, de pagar o karma, de pagar pecado, mas de olhar e falar, é uma máquina do tempo no sentido de sobrevivemos de alguma maneira. Quantos não sobreviveram? E aí tem um trabalho que eu gosto muito, que está em elaboração, que é também pensar quem serão esses encantados nos anos de 3001. Né? Quando as pombagiras vão dançar voguing, sabe? Assim, quando as pombagiras, quais são as imagens, os corpos marginalizados que vão ser evocados também para esses saberes? Isso vai se atualizando, isso é muito bonito de tudo isso. Para a gente ir caminhando em direção à nossa prática de hoje, queria falar dos caboclos de pena, que é esse lugar que a gente passou rapidamente, no sentido de aprender a ouvir as pedras, os rios, as cobras corais. Se os Exus e Pombagiras nos abraçam na humanidade, como eles nos ensinam a não ser só humanos. O caboclo, mais do que... Porque muito tempo também foi a imagem só do saber fazer indígena na Umbanda. Então, por isso que a gente separa os caboclos de pena, para ser esse lugar dos saberes indígenas, mas também dos caboclos boiadeiros, e aí eu já explico a similaridade de por que eles são ambos chamados de caboclos. Porque tem essa imagem de caboclear-se,
de não ter mais uma cisão entre isso que eu entendo enquanto eu, minha subjetividade, minha individualidade e o ambiente. Então são seres que não morrem porque eles se transformam, eles se encantam em outros seres. Então ele pode ser metade homem, mas metade cobra coral, ele é metade homem, metade guiné, ele é as 7 cachoeiras. Ele já é um corpo que compreende e que faz muito sentido para a dança butô, que é, eu só consigo devir cachorro se eu morrer humano. Que faz todo o sentido do que a gente vê na Queda do Céu, do Copenaua, no sentido que o xamã Yanomami só consegue devir onça e dialogar com o xamã onça a partir do momento que ele morre xamã humano. É preciso a gente destituir um pouco da nossa humanidade, de noção de humanidade, para que eu possa fazer corpo com outros corpos. Porque essa noção de identidade que também nos foi vendida, ela nos segrega, ela nos limita. Então, como esvaziar, como entender que sou humano, preciso abraçar isso que eu estou entendendo enquanto humanidade, mas que existe todo um complexo de saberes e de forças na pedra, na cachoeira, no vento. E como esses seres estão assim, hibridizados com todas essas forças. E que aí a gente vai arrumando para o que é o caboclo boiadeiro, que é esse ser sertanejo, que ele percebe na pele do corpo dele e fala, às 4 horas vai chover. Porque não tem mais separação entre um corpo, mente e ambiente. Ele, sabe assim, não há mais, é uma extensão. O corpo dele é uma extensão de todo aquele ambiente e o ambiente está estendido naquele corpo. Que faz muito sentido porque muitas vezes a gente dança que não é dançar num lugar, mas ser dançado por aquele lugar. Como os contextos onde a gente vive constroem quem somos. E como a gente afeta e é afetado no tempo todo numa interconexão entre corpo, mente e ambiente. Que isso não se separa mais, mesmo que a gente tenha palavras para começar a fazer sentido nisso, como são os boiadeiros, esse corpo que ele é por ele mesmo, assim, uma conexão aonde está a chuva, aonde não está, para onde eu devo levar minha boiada. E aí tem uma construção de linguagem que me interessa muito nesse lugar de, tanto por Ijikata quanto do boiadeiro, que é o som do berrante. Que é o som do berrante é uma maneira de fazer corpo com o corpo da terra e se comunicar com os bois. Que é uma comunicação que não encontra uma maneira lógica, dedutiva. Há uma lógica, mas é uma lógica da vibração. É linguagem, se comunica, mas é um campo outro que não é do signo significado, mas é dos signos enquanto corpo que faz corpo com o corpo do outro. Que é o que o Arthur está buscando, que é o que a gente está buscando e o que faz sentido para a criança. Que não é mais o signo como um lugar de significado, mas aquilo que faz sentido, que faz sentir. Então eu encontro uma maneira do chifre fazer um som que faz vibrar como vibra o corpo dela, porque o que acontece o boi entende que aquela vibração são as batidas dos touros, dos bois. E aí então aquilo põe em movimento. E a partir do momento que aquilo põe em movimento, pela sonoridade você movimenta. É muito mais interessante discutir linguagem a partir disso. Que a gente não consegue adentrar, são pistas para que isso seja uma porta aberta para os diálogos que possam se dar enquanto a gente estiver por aqui. Então essa similaridade que eu vejo entre o caboclo, entre ambos os caboclos. E para fechar, para mim tem os marinheiros para dizer que no mar é tudo, não tem nada disso. Lembrar que depende de onde a gente está, é outra jurisdição, assim. Não há cabelos onde a gente não dá para frear no mar. Acho que é uma das imagens que eu mais uso, assim, de que aos poucos vai desacelerando, porque não dá para frear. Estar à deriva, esse lugar de como eles nos ensinam a estar 100% à mercê,
mas 100% consciente. Essa experiência de quem surfa mesmo tem muito essa experiência, né? Num contato muito com o ambiente, como a gente pensa, né? Um desdobramento desses caboclos boiadeiros, numa relação íntima com o mar, mas que me interessa muito enquanto, né, nós, enquanto um processo criativo, porque a impressão que me dá é que todo processo criativo é sobre as águas ou sobre desertos, assim. E todo o sistema de cartografia que a gente tem para oceanos surge no deserto. Porque ele não tem território. Aliás, não tem território, mas ele muda de acordo com o vento. Tanto o deserto quanto os mares, ele se altera com o vento. Então você consegue cartografar o que é aquele oceano naquele dia. Você consegue cartografar o que é as estrelas posicionadas sobre aquele céu naquele dia. No deserto, aquela duna é aquela duna naquele dia, no outro já foi outra coisa. E aí eu gosto justamente da brincadeira de falar disso como uma cartografia temporária e como é importante que seja. E aí diferencia o que a gente entende enquanto mapa de cartografia, né? Mas o mapa também é uma ilusão. O mapa também, quantos mapas também são uma construção social que entrega para a gente aquele mapa, né, o mapa mundi, que nos posiciona num determinado lugar, que evidencia outros. E como isso também é fabulação, como isso é criação, como cada tempo e cada momento fabulou suas cartografias de uma determinada maneira. O que me interessa de trazer isso nos marinheiros é que essas cartografias, elas não são só sobre lugares. Muitas vezes elas têm desenhado os monstros que habitam por ali. Elas têm os hábitos. Elas não cartografam só o que a gente entende enquanto terra, mas territórios sígnicos também, territórios do que a gente entende enquanto hábito, territórios que é muito interessante essa possibilidade do que a gente vai cartografando e de como aquela cartografia parte daquela perspectiva. Eu acho isso muito interessante de trazer aqui com os marujos. O que me interessa também é dizer que marinheiros em Umbanda não são só aquelas pessoas que viveram do mar, os pescadores, né? Não é a instituição marinha do Brasil, não é a marinha. Tá? São piratas, são marujos, são pescadores, mas também quem morreu no mar. Uma pessoa que morre no mar também se torna um marinheiro. É uma lógica, é realmente um lugar outro de operação cósmica, assim. E aí a gente nunca pode pensar que não é à toa que é uma grande calunga, né? Um grande cemitério, o mar, porque essa diáspora que vai acontecendo de África a Brasil, o que morreu de gente nesse mar? Quantos foram os corpos lançados nesse mar? Então, quantos marinheiros nós temos, né? Como olhar para o Atlântico e também ver um grande cemitério. Não é à toa que o orixá dos mares é Olokun, mas para nós aqui ficou como Iemanjá, por essa questão de você precisar desse não retorno, de precisar ter essa mãe para você, de retorno, de acolhida, para pensar esse desespero que era justamente esse. Iemanjá é o nome de um rio, né? Iemoja é o nome de um rio, e ela se torna dos mares aqui pela necessidade de você ter uma mãe que te sustente num lugar de tanto desalento. Daqui eu penso muito no que a gente poderia chamar de Butofu, um modo privilegiado de mapear os fluxos de sensações e ações do corpo a partir da confecção de cadernos de colagem compostos por desenhos, pinturas, gravuras, fotos e poemas, feito pelo Hijikata. Utilizando referências da literatura e das artes visuais, este sistema cartográfico de Hijikata contribuía na expansão das percepções do corpo e do movimento por caminhos transpassados pelas palavras, sonoridades, cadências, cores, traços, texturas, por tudo aquilo que era capaz de produzir bloco de sensação e fazer corpo com o corpo do dançarino. Quais são os berrantes que a gente evoca no nosso, né, para movimentar as nossas boiadas criativas? Como fazer desse texto, dessa discussão, uma pista de encontrar quais são os corpos que importam disso, que fazem corpo comigo. Como entender que essa é uma discussão que traz para um determinado ponto que para mim é muito importante como pesquisador, que a gente traga, que a gente elabore isso, mas que no terreiro está acontecendo o tempo todo sem precisar falar nada disso. Mas ao mesmo tempo, será que não é essa conversa que vai ajudar
que, de alguma maneira, os terreiros de agora, por mais que me alimentaram tanto na infância, não poderiam replicar um pouco menos de transfobia? De homofobia? Será que está tão perfeito assim? Será que é um mundo ideal? Acho que tem dilema, sempre terá, todos os cantos terão. Então não é imaginar que todo esse movimento que a gente faz seja só de um lugar para outro, mas é um fluxo. Da mesma maneira que eu trago esse corpo da palavra aqui, também trago esse corpo de carne para movimentar. Também trago outras imagens. Como fazer dessa conversa de hoje um lugar que cada um seja acessado e conectado pelos corpos que vibram em cada um desses corpos. Foi o modo como Hijikata navegava que possibilitou ele adentrar em novos mundos. Então, de alguma maneira, meu desejo de fechar com os marinheiros, que também são muito caros a mim, como os herês, de desejar a vocês uma boa viagem, que eu possa, de fato, ter possibilitado fazer corpo com o corpo de vocês antes de mais nada. E é isso. Muito obrigado. Perguntas? Eu acho que tem uma, não sei, mas seria algo mais geral, assim. Uma reflexão que eu tenho, e aí queria pegar um pouco a sua opinião, mas a gente sabe que aqui nós não somos o único grupo que trabalha com arte que está trabalhando temáticas como os encantados, estão trabalhando essas matrizes ou outras matrizes também de crenças e povos oprimidos. A gente sabe também que na última década começou a ter uma procura muito grande das pessoas por crenças como essas, por presenças como essas, em alguns lugares até caindo muito no extrativismo, como a Pedra falou pra gente essa semana, né? E eu acho que um pouco a minha pergunta é como tem alguma coisa de o que de diferente está acontecendo? Por que a gente está falando sobre isso agora? Por que tem pessoas interessadas nisso, né? Eu acho que tem alguns pontos assim, você vê esse momento de crise que o mundo começa a passar desde o final da primeira década do século, que começa a disparar várias coisas nas pessoas para o mundo todo. Tem algo cíclico, né? Porque os anos 70 tiveram suas bruxarias, os anos 90 tiveram suas bruxarias, os anos 2010 acabaram de ter também as suas bruxarias, e como isso vai se dando seguimento, mas a sensação que eu tenho é que tem alguma outra coisa a mais. Sim. Não é só por uma resposta a uma conjuntura atual, não é só por essa questão mesmo desses ciclos que a gente sabe que acontecem. Você falou agora há pouquinho sobre o mal-estar, né? E a gente vive um momento de mal-estar muito grande, independente de que lado você está na discussão do mundo, está todo mundo com mal-estar, está todo mundo inquieto, né? E eu acho que uma pergunta é um pouco isso, assim, por que está acontecendo? E tem alguma coisa diferente acontecendo agora? A partir do momento que esses corpos, assentados em saberes e fazeres, começam a encontrar modos e estratégias de levantar suas vozes, de encontrar espaço para os seus lugares de fala, desencadeia uma possibilidade de evocar essa rede encantatória. Porque é isso que é a importância de ocupar todos os lugares e entender que mesmo que a gente sempre vai ter um lugar de desconfiança da universidade, uma vez que ela é elaborada dentro de um sistema branco, como a gente, mais do que negar isso, a gente vai hackear isso. E como foi a possibilidade de todas essas estratégias políticas que fizeram com que uma determinada população brasileira que não ocupava as universidades começaram a ocupar. Então, mesmo que a gente entenda que esse saber já existia, já estava acontecendo,
como foi muito importante a gente trazer para esse campo que, e mesmo que a gente entenda que a única modo de criar tradição não é a literatura, mas tem o campo da oralidade, tem o campo do movimento, tem todos esses campos, como foi parte fundante para que a gente fundamente lutar todas as lutas e ocupar todos os espaços. E de que essa universidade é isso, da maneira como é e merece ser crítica, porque ela está desta maneira, mas que ela pode ser transformada a qualquer momento, e é o que nós estamos fazendo e continuaremos fazendo. E que a partir do momento que isso aconteceu, vem justamente uma onda terrível que vai tentando a todo instante de existir todas essas políticas públicas que surgem para que a gente ocupe isso. São quantos anos que a gente trabalha com as cotas? São quantos anos de implementação do Enem? São quantos anos? Para que agora a gente realmente tenha uma ciência encantada. Porque eu acho que tem também esses movimentos que você foi falando, dessas sincronicidades que vão acontecendo, essas reincidências de assuntos, mas é muito interessante da gente apontar exatamente de que tudo isso, absurdamente encantador, foi possível por uma operação macropolítica na educação. Faz sentido para você? Não estou discordando da importância da faculdade, mas, enfim, tem N corpos que nunca nem chegaram, mesmo com isso, entendeu? Acho que, tudo bem, pode ser um ponto, mas acho que, não sei, eu discordo que seja um início. Acho que é um ponto relevante, fundamental, claro, mas acho que tem tantas outras operações e vidas e, por exemplo, talvez assuntos como... por exemplo, eu me pensei agora hoje na Grande Rio, que ganhou o desfile do Rio com Exu. Eu não sei se eu faço... Bom, deve ter, mas eu não sei se faço conexões com esse assunto. E com, na verdade, todo um carnaval, não só do Rio de Janeiro, mas que eu vi mais do Rio e com certeza de São Paulo, estava completamente ligado a macumba. Todas essas coisas. Sempre. Mas aí eu não... Sim. Enfim, aí, por exemplo, uma coisa que eu não consigo na minha cabeça agora, talvez eu consiga, fazer essa correlação com a faculdade, por exemplo. Assim como me vem a cabeça agora, por exemplo, Patativa do Assaré, que é um poeta, e nunca foi para a faculdade, entendeu? E que, assim, mal tinha feito escola, que fez e que escreveu poesia, falou poesia durante 70 anos da vida dele, escreveu milhares de poemas, falou sobre coisas desde Canudos até o Caldeirão, que foi uma espécie de outro Canudos em Assaré. Enfim, só para botar esses outros pontos. Assim, eu acho que tem isso também, mas pensando nisso que a Ari estava trazendo, né, esses assuntos que vêm, essas coisas que vêm em tantas épocas, né, essas bruxarias que vêm em tantas épocas. E não sei, tem a ver também para mim com o saber que se dá por uma ação que eu tenho que tomar, por exemplo, quando eu penso na década de 60, enfim, em todos os golpes, até o golpe agora, até o golpe que se instaura aqui e agora, né, no momento atual. Então, não sei, para mim eu sinto assim, por que esses sistemas voltam, por que é importante, ou por esse incômodo geral, assim, na verdade, eu vi, na sua própria fala, como você falou, sabe? Esse mal-estar geral, porque, de novo, se houvesse uma harmonia, talvez esses assuntos não voltassem, estaria tudo resolvido, e nada está resolvido. O mal-estar é o tempo todo acontecendo, até porque foi-se feito, essas corpos todas estão aqui, em alguma instância, ainda estão ali sobre um regimento de mal-estar, que a gente está sempre dando outras respostas e buscando coisas. Ainda mais falando de um território brasileiro. Enfim, é isso. Acho que tem um ponto primordial em específico, claro que você, né, concordo. Quantos corpos fazem, ainda mais quando a gente pensa a dança que a gente dança, quando um chegou ali, quantos precisaram, né, carregam esse um.
Fiquei pensando no Paulo Freire como secretário da Educação, que ele abriu aqui. E assim, quanto uma secretária, nunca é uma pessoa, quanto é essa legião, né? E aí esse ponto específico de apontar dessa maneira para a ARE é no sentido dessa rede que está acontecendo nessas ações artísticas dentro de um circuito de arte muito específico e que tem essa conexão, mas que isso está presente e que vai sendo bebido e que nunca, não é que sobe, mas que sempre esteve aí, mas tem um ponto que é muito diferente do que acontece agora, do que foi a minha infância, que é alguma coisa aconteceu que hoje as pessoas não têm mais vergonha de se assumir como macumbeiros. Porque nos anos 90, o primeiro dia de escola da minha vida sempre foi sentar com os nossos pais e falar, na escola, quando perguntarem a sua religião, você é católico. Isso não acontece. Então, esse lugar de que esse mal-estar está, mas eu não tenho como... Que foi uma coisa que o Zé Celso conversou com o Bial, no programa do Bial, que agora eu fiquei na dúvida se foi esse ano ou ano passado. Há uma ascensão de um lugar de fala indígena e negro. Há uma vitória aí que a gente... Sabe assim, um lugar de que o mal-estar está, mas sempre esteve, mas que agora há um momento que algo está operando diferente, do sentido de que muito provavelmente hoje meus pais não me falariam a mesma coisa. Quando a gente pega o livro do Sidney, a quantidade de crianças que declaram nas escolas suas religiões e mentem, como isso foi sendo modificado no decorrer do ano a ano. Então é esse ponto muito específico de, por exemplo, ou até mesmo quantas vezes as imagens no carnaval, que é uma festa dos encantados, é uma festa dos orixás, acontecia de uma maneira muito velada às vezes, repletos de sincretismos. E que agora a gente tem uma escola que sai que o tema é Exu, não é Santo Antônio das ruas. Então tem tudo isso, mas alguma coisa realmente transformou e não é só esse ponto, e que foi uma legião, mas que eu acho interessante esse ponto de falar assim, isso aqui colaborou. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo... É isso que você falou, não dá pra gente limitar... Ah, foi só isso. Nossa, o Nazareno. Que governo sem problemas, de maneira alguma. De maneira alguma. Às vezes essa ideia foi de alguém que estava lá lutando, quando a gente pensa diversas pessoas. Mas tem uma importância de defender tudo isso que você está levantando, com toda certeza, e desse foco na educação, de como isso fez diferença. Mesmo que não sejam todos os corpos que chegaram lá, alguma coisa aconteceu de diferente em comparação aos outros 500 anos que a gente teve antes de um momento de quem ocupa os espaços e quais espaços. E aí não só discutir como se fosse um espaço privilegiadíssimo e que é aquele que a gente tem que ocupar, mas todos eles. Seja a universidade, ou seja essa sala na Oswald, ou seja ocupar o espaço de que me dá o direito de sair aqui às 10 horas da noite e ir até a Tiradentes sem que eu seja parado pela polícia. E tem algo também que não é só no Brasil, né? Que isso acontece, não é só em países que estão à margem do capitalismo. Você pensar que em 2011 a Zilia Banks estava fazendo um rap de Iemanjá pra galera dançar Vogue, isso também é uma coisa assim, né? Tipo, quem diria que em 2011 teria uma gata fazendo isso e fazendo muito sucesso no mundo todo, com todos os problemas. A Zilia Banks, quando já chegou aqui no Brasil, está mandando uma imagem de uma Iemanjá branca para ela. Acontece. Sim. A gente vai encerrar essa parte agora aqui, para nós irmos para a prática, tá certo?